tua casa, fale: eu sirvo a um Deus que quebra todas as correntes, em nome de Jesus. Que você possa aplaudir o Senhor o mais forte que você puder. Que você possa levantar as tuas mãos e falar: obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando só puderam sentir a presença de Deus? Você aí na tua casa, você está com a tua esposa, com teus filhos, abrace-os. Transpareça aquilo que o Senhor já começou a fazer em você. Amém? Pode tomar o teu lugar. Você aí na tua casa, você pode se acomodar. Sabe, nós entramos na campanha hoje, quebrando maldições. Olha para o teu irmão a 2 metros de distância, você que está aí no teu lar, fala: quebrando maldições. Sabe, mas o que é quebrar? Sabe, se há um laço, você desata, você separa 2 partes, sim ou não? Se há algo amarrado, não tem como amarrar uma coisa só. Você tem que amarrar algo. Sabe, quando nós falamos quebrando as maldições, Deus não só te separa do mal em ação, Ele quebra o mal na tua vida. Sabe como assim, Eric? A Bíblia fala que a maldição, ela dura 4 gerações depois e 4 gerações antes. Sabe, quando nós quebramos alguma maldição na nossa vida, nós não quebramos somente no momento, somente a nossa maldição. Ao contrário, nós quebramos uma maldição anterior e posterior. Sabe, mas eu não quero falar sobre uma maldição específica hoje. Sabe, sobre algo direcionado. Ao contrário, eu quero falar sobre mente. Como assim, Eric? E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: com quem está o poder da paralisação? Se pergunte: com quem está o poder da paralisação? Quem pode me paralisar? Você aí no teu lar, se pergunte: quem pode me paralisar? Quem tem esse poder? Sabe, quantos aqui já falharam em algo? Levante a tua mão. Você no teu lar. Quantos aqui já falharam e desistiram de algo? Eu já falhei e desisti muitas vezes. Quantos aqui tem algo que parece que não vai romper? Eric, é uma desgraça, Eric. Parece que eu estou longe da graça de Deus, que essa área não rompe. Eu oro, faço jejum, eu entro em campanha, eu viro mortal, nada acontece, essa área não rompe. Sabe, não sei você, ou eu sou muito pecador, mas tem áreas na minha vida que são assim. Todos nós temos algo que nós precisamos romper, algo que nos paralisa, que nos trava. Mas quem tem o poder de liberar isso? Quantos aqui já se perguntaram, ou quem nunca se perguntou isso? Quem tem o poder de me liberar? Quantos creem que o nome de Jesus está acima de todo nome? Sabe, e pelo nome dele nós expulsamos demônios, sim. Mas será que é o nome de Jesus, somente o nome de Jesus, que faz com que nós sejamos libertos? Quem tem o poder de me liberar? Quem tem o poder de me liberar? Sabe, e meditando nessa palavra, depois que eu fui desafiado, eu falei: Senhor, gente, pensa numa palavra que não vinha. Eu orava e falava: Senhor, o que o Senhor quer falar? E andando, essa passagem veio na minha cabeça. Quem tem o poder de te paralisar, Eric? Sabe, quem tem o poder de te trancar, de te proibir, de te barrar? Quando eu perguntei, obrigado, querido. Quando eu perguntei quantos aqui tinham alguma área na sua vida que não conseguia avançar, todos nós levantamos a mão, porque todos nós temos algo que nós estamos paralisados.
Mas quem paralisou? Quem parou? Você já se perguntou isso? E eu quero falar sobre 3 fases para uma mudança, para uma quebra nessa maldição de paralisação. Sabe, para quebrar essa paralisação. E eu quero falar sobre 3 fases com você, ou 3 passos. E o primeiro é comodidade. Fala comigo, comodidade. Sabe, a pessoa cômoda, se é assim que se pronuncia, ela não sai do lugar, sim ou não? Ela paralisa. A pessoa que se acomodou com alguém ou com algo, ela não muda, porque ela está acomodada. Estar acomodada é estar confortável. Deixa eu achar uma outra palavra. Confortável. Deixa eu pensar. Satisfeito. Estar cômodo é estar satisfeito. Sabe, eu estou satisfeito com a minha situação financeira, eu estou satisfeito com o meu relacionamento, estou satisfeito com o meu casamento, eu estou satisfeito com o meu ministério. Todos aqueles. Entenda, eu não estou falando de gratidão, eu não estou falando de ingratidão. Existe diferença nisso. Nós devemos ser gratos, sim, pelo que nós temos, pelo que Deus já nos deu. Mas nós não podemos nos conformar de continuarmos no mesmo lugar. Se eu perguntar aqui, e foi a mesma pergunta que eu me fiz: quantos aqui estão do mesmo jeito do ano passado? Sabe quantos aqui estão com os mesmos discípulos? Quantos aqui estão com o mesmo tanto de células? Quantos aqui estão com o mesmo salário? Quantos aqui estão... Misericórdia, mesmo casamento você tem que ficar pro resto da vida, amém? Mas quanto tempo faz que você está com o mesmo salário? Quanto tempo faz que você está nessa empresa? Você aí de casa se pergunte: Eric, eu estou há 12 anos na empresa. Tudo bem, amém, meu irmão, você deve ser um ótimo, um excelente funcionário. Mas quantas vezes você rompeu financeiramente dentro dessa empresa? Sabe, às vezes nós estamos 10 anos dentro de uma empresa, mas com o mesmo salário de quando entramos. O que aumentou foi o IOF no final do ano ali, aquela porcentagem. Mas não houve uma promoção, não houve um reconhecimento. Fala comigo, comodidade. Quem tem o poder da paralisação? Quem te torna paralítico, parado? Sabe, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, 28. Sabe, eu quero falar sobre um cara, sobre um homem de Deus, que teve várias fases na vida dele. Se você for pegar o lado natural de Pedro, o lado antes do batismo de Pedro, antes de viver uma vida com Jesus, Pedro era um homem totalmente inconstante emocionalmente, totalmente inconstante em tudo que ele fazia na vida dele. Sabe, é algo maravilhoso, porque nós vemos sobre a história de Pedro. Se você for ver a vida de Pedro antes do batismo do Espírito Santo em Atos, Pedro, ele tinha aquela força interior, mas que ela vinha e passava. Os discípulos negam Jesus, abandonam, o único que fica é Pedro. Senhor, eu jamais vou te abandonar. Antes do galo cantar, Pedro nega 3 vezes. Sabe, inconstância. Inconstância. 14, 28. Vamos lá, quero ler essa passagem com você. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande-me que eu vá até aí, andando sobre as águas. 29. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Pode parar aí. Eu
Eu não sei você, mas quando eu leio essa passagem, eu fico imaginando como era naquele momento. Porque muitas vezes nós vemos de forma exterior a vida das outras pessoas. Sabe, eu aprendi a ler a Bíblia de forma, não como se fosse um personagem, porque não são, mas são pessoas, são situações reais que eu e você poderíamos ter passado. Imagina só, não fugindo do assunto, mas para mim complementar. Existia a igreja, todos os apóstolos no barco, Jesus manda eles atravessarem e fala que vai depois. Os 12 atravessam e no meio do caminho chega uma tempestade enorme e Jesus aparece andando sobre as águas, sim ou não? 11, e a Bíblia vai relatar depois, começam a tremer de medo. É um fantasma, e especular um milhão de coisas. A Bíblia não relata todas, mas eu imagino como deve ter sido o pânico daqueles homens. 12 homens, pela força da palavra brutos, acostumados no mar, principalmente Pedro, que era pescador. 11 tremem de medo. A Bíblia fala que Pedro não sentiu medo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia relata a coragem de Pedro naquele momento de se levantar e falar: Senhor, se és tu mesmo, faz-me ter contigo. E Pedro anda sobre as águas. Imagina num culto de... Isso aconteceu numa sexta-feira, estou especulando, tá? No domingo chega no culto, está todos os discípulos, e Jesus falando, fala: olha, aconteceu um incidente, aconteceu uma situação, e ele começa a contar o testemunho de Pedro. 11, ou melhor, os 12 poderiam ter aquela experiência com Deus, sim ou não? Mas um só não se paralisou, um só não travou, um só. Sabe, mas Pedro, quando ele desce do barco, a falha de Pedro não foi cair. Entenda isso. A falha de Pedro não foi cair. Sabe qual foi a falha de Pedro? O medo de avançar. Olha para o teu irmão e fala: mente cativa, mente presa. Pedro estava acomodado. Quando ele anda sobre as águas, e o foco dele era um só, ele provou do sobrenatural. Mas quando o medo de avançar tomou conta de Pedro, porque, meu irmão, não tem como não acreditar que aquele homem estava com medo mesmo vendo Jesus. Mas a diferença não é temer, a diferença é avançar, é parar. Foi o diabo que parou Pedro? Sim ou não? Foi Deus quem paralisou Pedro? Quem afundou sozinho? Entenda algo que eu vou falar para você. Enquanto Pedro estava no espírito, o peso da carne sumiu. Quando a carne pesou sobre Pedro, ele afundou. Como você está entendendo o que eu estou falando? Toda vez que a tua carne ultrapassar o teu espírito, você vai afundar. Toda vez que sobressair aquilo que é carnal em você, você vai afundar. Se a tua mente estiver cativa sobre aquilo que é físico e carnal, você vai afundar. Então, isso é maravilhoso, porque o erro de Pedro não foi afundar. Quantas vezes nós afundamos na nossa vida? Quantas vezes nós tropeçamos? Quantas vezes só hoje você precisou que Jesus estendesse a mão para você? Então o erro não é afundar. O erro é o medo de parar de avançar. Ou melhor, o medo de avançar.
O poder da paralisação não está nas mãos do diabo, entenda isso. Está nas tuas mãos. Você decide parar ou avançar. Sabe, talvez você avançou até chegar na igreja. Ou talvez você aí no teu lar. Por motivo A ou B você não pôde comparecer, mas será que no teu interior o medo de avançar até aqui não te paralisou? Sabe, se o medo do coronavírus tomasse você, você não viria até aqui. Se aquilo que é carnal tomasse a tua vida, você não teria coragem de avançar até aqui. O medo de avançar te paralisa. Escreva algo na tábua do teu coração que eu vou falar agora. Uma mente cativa torna um corpo escravo. Escravo do medo. E durante muito tempo minha vida foi assim. Eu tinha medo de tudo que eu fazia. Eu me sentia o pior em tudo. Se eu fosse abrir eu me lembro até hoje, quando eu abri a minha primeira célula, eu falava: Senhor, eu sou uma desgraça no céu, porque eu falo tudo errado, eu gaguejo, eu falo muito rápido, ninguém entende. Toda vez que eu entrava em uma entrevista de emprego, meu Deus do céu, se tinha mais algum candidato que os meus olhos batiam, eu já estava derrotado. Mente cativa, corpo escravo. Mas nós temos um Deus que quebra todo cativeiro, amém? Que nos liberta de todo cativeiro. E não tem doença que vai nos paralisar, não tem coronavírus que vai nos paralisar, não tem situação financeira, porque hoje nós entendemos que toda vez que a carne sobressai sobre o Espírito, nós afundamos. Hoje nós escolhemos flutuar sobre as águas do Espírito, amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Sabe, eu quero falar sobre o segundo tópico, e o segundo tópico é ambiente. O primeiro é, quantos lembram? Comodidade. O segundo é ambiente. O ambiente muitas vezes te paralisa, sim. Quando você se torna um ambiente derrotado, você se torna um derrotado. Existem dois ambientes rápidos que eu posso dar um exemplo: natural, físico e espiritual, sim ou não? Qual ambiente você tem vivido hoje? Sabe, quando eu falo você, eu estou me colocando junto, viu, meu irmão? Quando você chega no trabalho, o ambiente do trabalho está totalmente pesado. Teu chefe está daquele jeito, acordou com os pés destapados. Você, antes de ir trabalhar, brigou com a tua esposa de manhã. Você chega naquele ambiente pesado. Como você se comporta? Como você se comporta? Sabe, muitas vezes nós colocamos a desculpa: eu não avanço no meu trabalho porque o meu chefe é insuportável. Não tem condições. Ele pega no meu pé e não larga. Mas quem criou esse ambiente não foi teu chefe. Quem criou esse ambiente não foi Satanás. Sabe por quê? Porque quando você sai de dentro da tua casa com um ambiente que é você, o teu ambiente interior, fluindo Deus, você pode chegar, meu irmão, no pior lugar da terra. E eu já experimentei isso. Testemunho rápido: uma vez cheguei no meu trabalho e tinha uma menina que ela era muito brava, assim, né? Ninguém gostava de conversar com ela. Eu recém tinha entrado no emprego. E eu me lembro de sentar, e meu computador ficava, os dois computadores do dela. E eu me lembro de chegar, e eu sempre, é de costume, eu chego, coloco meu louvorzinho e vou trabalhando. E eu cantando louvor, mas o ambiente estava tão bom dentro de mim que eu esqueci do que estava na volta. Sabe, eu só escutei aquele assim. Estava eu e mais dois.
O nome dela, inclusive, é o nome da minha esposa. Falei, oi, Franciele, tudo bem? O que está acontecendo? E naquele momento, o ambiente inteiro se transformou. Sabe, um ambiente pesado, um ambiente de julgamento. Eu me lembro dela começar a chorar, nosso colega começar a chorar. Meu Deus do céu, foi um mover tão grande dentro daquela salinha tão pequena. E eu não entendi nada, porque não era algo que fluía de fora para dentro, mas de dentro para fora. E desde aquele dia eu não tinha entendido o que tinha acontecido. Eu sei que foi um mover de Deus maravilhoso, mas através da palavra de hoje eu entendi que nós criamos o ambiente. Não importa se você chega num ambiente pesado, num ambiente de incredulidade, você deve transformar o ambiente. Se você estiver cheio de Deus, meu irmão, não tem ambiente ruim. A Bíblia fala que aonde nós pisarmos a planta do nosso pé, nós tomaremos por herança. Nunca esqueça disso. Todos os dias levante da tua cama falando, Senhor. Meu irmão, você entende isso? Aonde você pisar a planta do teu pé é teu por herança. Quantas vezes você caminha até o teu trabalho? Até a parada de ônibus? Quantas vezes você caminha dentro daquele ônibus? Isso tudo é teu por herança. Basta você transformar esse ambiente. Sabe, então nós entendemos que o primeiro passo para a mudança, ou o primeiro quesito para que nos paralisa é a comodidade, o segundo é o ambiente. Escolha sempre ser o ambiente, não o camaleão. Não se adapte aos lugares que você chega. Faça com que aonde você chegue, o lugar se adapte a você. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E o último é coração quebrantado. E esse é a chave de toda quebra, que quebra toda maldição, que rebenta toda corrente, que solta todo laço. Coração quebrantado. Quantas vezes você cometeu algo? E por que eu estou falando disso? Só para que você entenda. Quando nós cometemos um pecado, nós damos legalidade para que o mal haja na nossa vida. Sendo assim, maldição. Mal em ação. Por isso eu estou falando muito em ações, em decisões, em ambiente, em comodidade, porque tudo isso dá legalidade para que o mal haja em nossas vidas. Coração aquebrantado. Quantas vezes a raiva do teu pecado não te deixou fazer algo que Deus te chamou? Quantas vezes o teu tropeço fez com que aquele fosse o final da linha? São 5 anos e meio de ministério, meu irmão. Muitas pessoas já passaram por mim, pela Fran. Muitas pessoas. Casais, todas as idades que você imaginar. Sabe, todos há uma identificação, há algo em comum. Todos em algum momento da sua vida pararam. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos pararam. A pergunta que eu quero deixar para você hoje é: aonde você está parado? Comece de onde você terminou. Não é o fim. Não é o fim da linha. Não é. Não acabou ali. Eric, eu estou há 5 anos no ministério, eu abri célula, sou líder de equipe, estou vice-deus, não sei. Aqui tá bom. Não, meu irmão, continue avançando. Sabe qual é o segredo de nos livrar de todas as amarras? Continuar avançando. Quantos conhecem bolhadeira? É uma cordinha, 3 bolinhas de osso que você gira e atira e prende as pernas de quem está em movimento. Ninguém acerta uma bolhadeira em alguém que é muito rápido em avançar. Nenhuma bolhadeira do diabo vai te acertar. Nenhuma bolhadeira do diabo vai travar as tuas pernas de continuar avançando. Fique de pé no teu lugar.
coração aquebrantado. Sabe, talvez, tipo para que o louvor suba. Sabe, talvez, quantas vezes você ouviu que você não prestava? Eu não estou falando para jovem não, meu irmão. Não só para jovem, mas quantas vezes você ouviu que você não daria conta? Quantas vezes amaldiçoaram você? Quantas vezes palavras te prenderam, te amarraram? Quantas vezes? Quero abrir uma última passagem. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 9. Atos 10, 9. Nós vamos ler rápido até o 16. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. 11. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Na batalha de Davi contra Golias, o erro de Golias não foi afrontar Israel. Golias perdeu no exato momento em que ele amaldiçoou Davi. Não importa quantas maldições foram lançadas sobre a tua vida, hoje é o ponto final. Mas isso não é poder do Eric, não é poder do pastor, não é poder. Esse poder de quebrar toda a paralisação está em você. Entenda que o nome de Jesus é uma chave que libera, mas o poder da decisão dessa liberação está com você. Não basta só o nome de Jesus. O start de toda quebra de maldição está dentro de você. Está no poder da tua decisão. Nada, nem ninguém pode tornar impuro aquilo que Deus purificou. Feche teus olhos. Você é puro. Deus te lavou. O sangue de Jesus te tornou mais branco, mais alvo do que a neve. Mais alvo do que a neve. No livro de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Pedro 4, 8. Com os teus olhos fechados, eu quero ler esse versículo para você. Livro de Pedro, 1 Pedro 4, 8. Eu não sei quantas palavras de maldição chegaram até você, ou quantas vezes o teu pecado te paralisou. Você aí na tua casa, fecha os teus olhos, comece a passar um filme sobre a tua mente, peça para que o Espírito Santo leve você ao lugar onde você paralisou. E a Bíblia nos fala: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns pelos outros, porque o amor encobre uma multidão de pecados. Com os teus olhos fechados, põe a mão sobre o teu coração. Quero orar com você. Ó Deus, nós somos impuros, Pai.
o nosso pecado nos levaria até o inferno, Senhor. As maldições que nos assolavam, ó Deus, nos prendiam e nos paralisavam. A minha comodidade, Senhor, muitas vezes me paralisou. Ó Deus, mas hoje eu entendi que o poder da liberação, da quebra de toda amarra, de toda corrente está nas minhas mãos. Que eu sou o start para essa mudança. Que o poder da mudança está em mim, Senhor. Porque o Senhor habita em mim. Senhor, muitas vezes palavras me amaldiçoaram. Palavras amaldiçoaram de certa forma que isso foi passado de outras gerações. Mas levante a tua mão direita e fale: eu, mais forte eu, você aí no teu lar hoje, mais forte hoje, quebro toda corrente, toda amarra que me prendia, que me paralisava. Hoje eu entrego a minha vida ao poder da decisão de avançar nas mãos de Jesus. Mente cativa, corpo escravo. Senhor, libera minha mente do cativeiro. Põe a mão sobre a tua mente, fala: Senhor, libera minha mente do cativeiro. Quebra as cadeias da minha corrente, Senhor, para que o meu corpo seja livre de te adorar, de te servir, de avançar. Senhor, abre os nossos olhos, ó Deus, para aquilo que está paralisado sobre as nossas vidas, aquilo que nós não conseguimos avançar, romper. Enquanto esse louvor é ministrado, você aí na tua casa ou aqui na igreja, você que realmente entendeu, se coloque de joelhos no teu lugar e comece a clamar a Deus para que Ele traga à tua mente o lugar onde você parou, o lugar onde você paralisou. Não deixe o diabo te roubar. Não deixe o diabo roubar os teus sonhos. O diabo não torna impuro aquilo que Deus purificou. E o sangue de Jesus te lavou, te remiu. A moeda que era contra mim, que era contra você, foi paga. A dívida foi quitada. Seja livre para adorar. Corrente seja quebrada, Senhor. Toda amarra que nos prende, que nos paralisa, seja arrebentada, seja arrancada. Que o teu poder nos lave, Senhor. Que o nome de Jesus nos redima mais uma vez. Nós queremos sair de toda comodidade. Sinta o Espírito Santo tocar sobre você, arrancar aquilo que era cadeia, aquilo que era cativeiro. Creia que tudo aquilo que paralisava você hoje termina. Hoje é o final de cadeias que te aprisionavam. Você precisa avançar. Fique de pé no teu lugar. Fique de pé no teu lugar. Declara esse louvor o mais forte que você puder. Para que o inferno ouça. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Pra
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrar. Isso, levante toda a tua voz, faça com que o inferno ouça. Ouço cadeias quebrando. Toda cadeia seja quebrada em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Nós ouvimos, Senhor, o barulho de correntes caindo, de cadeados sendo quebrados, Senhor. Põe a mão sobre a tua mente. Fale nessa noite, Senhor. Mais forte nessa noite. Você aí no teu lar, fale nessa noite. Hoje eu decidi libertar, quebrar toda cadeia, toda amarra, toda corrente que prendia a minha mente. Fala, Senhor, hoje, com a minha mente liberta, o meu corpo já não é mais escravo. Em nome de Jesus. E você que crê nisso, aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Agradeça, fala obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entenda. Hoje é o fim de um tempo de paralisação. Hoje você voltou no lugar onde você estava parado há muito tempo e decidiu andar. Quantos decidiram avançar nessa noite? Glória a Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas. Convido você a aplaudir esse amado em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Pode se sentar. Fica mais à vontade. Que palavra abençoada, hein? Quanto a gente está disposto a sair do lugar. O quanto a gente está disposto a não viver mais a mesma vida que vem se repetindo e se repetindo. Eu quero pedir o querido colocar para nós 2 Coríntios 5:7. Em cima desse versículo eu quero contar para vocês um testemunho de algo que aconteceu na minha vida durante essa pandemia, que eu tenho certeza que vai inspirar o coração de vocês nesse momento. Para quem não sabe, meu pai e minha mãe são dois idosos. Meu pai teve 2 AVCs e tem 70 anos, e a minha mãe tem 61 anos. Quando começou a pandemia, a minha mãe ficou bem preocupada, porque provavelmente eles não poderiam nem sair de casa, assim como muitos idosos nem puderam sair de casa. E chegou um dia, ela foi no mercado, ela teve uma ideia. Ela foi no mercado, comprou leite e fez um queijo em casa e me deu um pedaço. Quando eu comi o primeiro pedaço daquele queijo, foi como se eu tivesse tido um sopro, assim, que veio a ideia. Eu disse, mãe, dá pra gente vender isso aqui. E ela disse assim, tá, Igor, mas como? A gente nunca trabalhou com isso. Eu disse, eu sei como. Eu fui pro meu quarto, eu dobrei o meu joelho e eu disse assim pro Senhor. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu disse para Deus, Senhor, se o Senhor me der a estratégia de como eu posso divulgar e o nome, todo queijo que a gente vender, a gente vai dar 20%. Não vai ser 10% que nós vamos dizimar, nós vamos dizimar 20%. E foi como se eu tivesse, foi como na mesma hora ele me deu o nome da empresa e o como eu tinha que divulgar. Fazem 3 meses e meio que nós estamos trabalhando com isso. No meio da quarentena, a gente conseguiu comprar um carro, no que a minha mãe estava muito preocupada, porque não podia se locomover, imagina, idosa, dentro de ônibus. E em cima desse testemunho que eu peço para ele colocar 2 Coríntios 5:7, porque foi aí que eu decidi, porque andamos por fé e não por vista. Naquele momento eu fui para o meu quarto e eu decidi, mesmo sem ter vendido um queijo, eu disse para Deus, Senhor, se o Senhor nos der a estratégia, eu vou ser fiel em dobro. E o Senhor tem nos honrado, nos abençoado. Nesses 3 meses e meio da quarentena, tem sido uma bênção na minha casa. Eu quero trazer isso para vocês. Isso não é exclusividade minha. Não é porque eu sou líder de célula ou porque eu fui enviado para Eldorado. Não, isso é para todos nós que somos filhos. E eu quero convidar você.
Você que entendeu, você que decide hoje não viver mais o comodismo, mas que você que decide hoje dar um passo de fé, assim como eu dei, mesmo sem ver, eu decidi andar por fé. Pega esse envelope e dá o teu melhor nessa noite. Você que não puder ofertar nessa noite, leva para casa esse envelope, faz um voto com Deus e traz ao altar, porque o Senhor, Ele vai honrar, assim como Ele tem honrado a minha casa, Ele honrará a sua casa também. Amém, igreja? Fica à vontade agora de trazer seu dízimo, a sua oferta. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Vivo pra você, sou do mundo não. Convido a igreja a se colocar de pé. Estende a mão para cá com fé, igreja. Fecha os teus olhos com fé e pensa no lugar aonde você quer chegar. Qual é o milagre que você quer alcançar? Nessa noite foi liberado dos céus esse milagre, amém? Senhor, em nome de Jesus nós consagramos, Deus, todas essas ofertas, esses dízimos diante do teu altar. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que já tem feito em nossa vida e muito mais. Em nome de Jesus, Pai, que todo aquele que foi fiel, todo aquele que acreditou e que nessa noite decidiu andar por fé e não por vista, seja honrado. Em nome de Jesus. E a igreja diga: amém. Glória a Deus. Pode sentar rapidinho, vou dar alguns recados. Você aí no teu lar. Quero falar com você, lembrar você, na verdade, sábado nós temos o nosso Arena Jovem. No domingo nós temos o nosso culto da família. Mas dia 11 nós temos o treinamento avançado de líderes. Dia 11, não perca, meu irmão. Corre atrás, se informe. A nossa página, a nossa igreja, no Facebook, no Instagram, vai ter todas as informações lá. E dia 20 nós teremos o nosso maravilhoso Revisão de Vidas. Mais barulho quem está aqui na igreja. Dia 20 nós temos o nosso Revisão de Vidas. O lugar que transformou a minha vida, a vida dos líderes. Não perca, faça a tua inscrição, vá atrás do teu líder, nos procure, amém? Fique de pé no teu lugar, então quero orar, abençoar você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, te agradecer, ó Deus, por cada pessoa que está nos assistindo, não só na live, mas aqui na igreja também, ó Deus, aqueles que se dispuseram, aqueles que não puderam, nós abençoamos da mesma forma, ó Deus. Nós queremos te agradecer por cada vida, por cada lar e por cada família representada aqui, Senhor. Que os teus anjos guardem a cada um, Senhor, nos quatro cantos do lar de cada família aqui, Senhor, guardando, livrando de toda peste, de todo mal. Nós abençoamos como igreja, Senhor, liberamos, ó Deus, toda sorte de bênção sobre a vida deles, que eles possam ir para um resto de semana abençoado, que a graça e a comunhão do teu Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Vá para a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus.